Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia. Hoje estamos na aula de número 6. Seja bem-vinda, você que está chegando, a você que depois vai ouvir essa aula na gravação lá na plataforma. Muito obrigada por mais uma vez estar participando desses encontros que têm realmente nos edificado. Eu espero muito que essas aulas tenham um sentido especial e transformador para a sua vida, assim como tem sido para a minha vida. Vamos lá. Nesta imagem que eu quero iniciar nesta noite na aula, o que você observa nessa imagem? Nós vemos uma faixa de pedestre e a rua, possivelmente pode vir carro aqui de todos os lados. Nós temos o semáforo, nós temos a placa de localização, tudo sinalizado. E por que mostrar dessa imagem? Porque a palavra de Deus, ela deve ser assim para nós, tudo sinalizado. E você não deve andar em qualquer lugar. Se existe uma faixa para você atravessar a rua com cuidado, lembrando que tem o semáforo, né? Você tem que lembrar das cores, estar atento aonde vou, para a esquerda, para a direita. Assim é na palavra de Deus. Então, neste livro de Daniel, existem muitas ruas, muitas avenidas, muitas placas, carros vindo de todos os lados. Mas eu faço questão de que, enquanto nós estudamos o livro de Daniel, todas nós estejamos aqui na calçada, e eu quero esperar o tempo certo. Vai dar o sinal verde, os carros vão parar e nós podemos atravessar com toda segurança na faixa de pedestre. É andar com segurança. E trazendo aqui à memória o livro de Provérbios, que ele fala: sem profecia o povo fica corrompido, ele fica sem freio, ele se perde. Então eu quero que nesta noite você possa então com segurança atravessar comigo e entrarmos na rua, no livro de Daniel. Vamos lembrar que estamos no capítulo 8. Vamos fazer uma pequena revisão. O livro de Daniel foi escrito em 2 línguas. Então eu coloquei aqui os 12 capítulos. Os que estão destacados em azul, que é o capítulo 1, capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, ele foi escrito na língua hebraica, para mostrar ao povo judeu o que será no futuro, o que acontecerá com a nação de Israel, quando eles estão debaixo da disciplina dos governos gentílicos. No capítulo 2, que nós já estudamos, 3, 4, os 5 que nós vamos entrar posteriormente, depois do 8, no 6 e no 7 foi escrito no aramaico. Por que aramaico? Porque o aramaico é uma língua que abre portas para as outras nações. O aramaico na época de Daniel era como o inglês hoje, é uma língua universal. Todos poderiam entender. Então, aqui no capítulo 8, está escrito em hebraico, e lembrando que no capítulo 8 está tratando da perseguição que o povo de Israel sofrerá dentro do governo, do sistema dos gentios. Aqui no capítulo 8, nós vemos que ele estava no reinado de Belsazar, ainda é o Império Babilônico, no 3º ano, e Daniel teve uma visão daquela que ele teve no princípio. E esse princípio nós sabemos que é Daniel 7:1. Agora, em que ano Daniel ele recebeu esta revelação aqui no capítulo 8? Então foi no ano de 551 antes de Cristo. Daniel recebeu a visão 12 anos antes do povo de Israel retornar para a sua terra. E aqui, em 538, os judeus retornam, e isso no Império Medo-Persa. Vai cair Babilônia e vai então entrar um outro império, Medo-Persa. Daniel tinha por volta
de 84 anos. E Daniel viu isso acontecer. Mas a visão que nós estamos estudando aqui no capítulo 8, ele teve em 551, 12 anos antes dos judeus retornarem para a sua terra. Decreto do rei Ciro da Pérsia, que nós vamos estudar no capítulo 10. Agora aqui, o profeta Daniel sabia como o povo, a nação de Israel, sobreviveria esta perseguição. Deus mostrou de antemão como seria a perseguição do pequeno chifre, que nós vimos, capítulo 8, versículo 9. E saiu um chifre pequeno de um deles, dos 4 impérios, do Império Grego. E esse pequeno chifre cresceu muito para o sul, para o oriente e para a Terra Gloriosa. E nós sabemos que a Terra Gloriosa é Israel. Esse pequeno chifre, então, ele é do 3º Império Grego. Então, o Império Grego, Alexandre o Grande morreu, surgiram os quatro chifres. Dentro dos 4 chifres do 3º Império, saiu esse pequeno chifre que perseguiu a nação de Israel. Agora, voltando para o verso 2. A pergunta é: quando Daniel recebeu essa visão do capítulo 8, que foi no ano de 551, aonde que ele estava? Então aqui nós temos o mapa, né? Babilônia, os persas, os partas, os medos. Aonde que ele estava? Aqui, ó. Ué, você fala, mas Patrícia, ele não estava em Babilônia? Vamos ver o que a Bíblia responde? E na visão, parecia-me que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. E naquela visão, eu estava à margem do rio Ulai. Então, Daniel foi transportado. Ele saiu daqui, ó, e veio para cá. Acompanhando comigo? Podemos seguir? Mande joinha aqui. 8:2. Então, Daniel estava na cidadela de Suzã, que é Irã. Ok? Na província de Elão, junto ao rio Ulai. Então, uma visão no futuro. Avançando 12 anos lá na frente. 12 anos. Quais eram as vantagens deste local geográfico? Nós já vimos na aula anterior. Porque Esdras, Neemias estavam lá. Esther viveu ali, se tornou rainha. Então, a importância desse local na visão de Deus para Daniel é que esse lugar sairia às ordens do Deus Altíssimo, sobre a sua onisciência, onipresença, onipotência. Então percebam, Daniel foi colocado no futuro, no local onde o Senhor daria vantagens para o seu povo, a nação de Israel. Então Daniel soube de tudo isso com muito tempo antes daquilo se cumprir. Então isso é uma profecia para o tempo de Daniel. Para nós, olhando hoje, no século 21, é história, porque já aconteceu. Mas para ele que estava vivendo é profecia. Então lembrando, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é profecia. E sem profecia, o povo se corrompe. Vamos sempre lembrar isso. E Paulo diz em Tessalonicenses, não desprezei as profecias. Muita gente despreza a profecia. A gente não pode correr depressa, tem que ir com calma. Aqui foi a questão da nossa pesquisa. Quem é o personagem principal na história mundial? Porque esse é o tema que nós estamos estudando. A queda das grandes potências mundiais. É isso que o livro de Daniel fala, do capítulo 1 ao capítulo 12. Até que vem a solução. E a solução é sempre Deus. Então, quem é o personagem de destaque nessa história mundial, na visão do profeta Daniel? No capítulo 2. Quem é o personagem de destaque no capítulo 7? Quem é o personagem principal de destaque no capítulo 8? Em cada um desses capítulos tem uma figura, tem um elemento que Deus mostrou para Daniel para compor
esse tempo dos gentios? Agora aqui vai uma explicação muito importante. Se quiser pode tirar um print da tela. O personagem principal, ou seja, a figura de destaque quando nós lemos na Bíblia, é aquele que apresenta um dilema, aquele que apresenta um problema que precisa ser resolvido. Deus, Jesus, nunca é o personagem principal. Deus, Jesus, é sempre a solução dos problemas. Então coloque isso como uma fonte de ajudar na sua interpretação. Isso é muito importante. Então, quando eu fiz a pergunta, quem é o personagem principal de destaque na visão mundial de Daniel? Então, Deus é sempre a solução, ele não é o personagem principal, ok? Porque o homem precisa que alguém solucione os seus problemas. Por exemplo, na história de o cego Bartimeu. Então, você vê os personagens que compõem a narrativa. Então, nós temos a multidão, nós temos os discípulos, nós temos o Senhor Jesus. Claro que ele é importante. Ele é a solução. Nós temos o cego. Ele tem um problema físico. E ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita. E aí, Jesus resolve o problema daquele homem. Ele começa a enxergar. Então, quem é o personagem principal nessa história? É o cego que foi curado. Agora, aqui, em tese, no que nós estamos estudando no livro de Daniel, qual é o problema? É o sistema de governo mundial corrupto, que não pode atender às nossas necessidades. Nunca vão satisfazer. E quem é a solução? Quem vai trazer a solução para esse governo? Que não vai ser democracia, mas vai ser teocracia. É Deus homem governando sobre a humanidade. É o reino de paz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o personagem que vai mudar tudo isso, que vai mudar esse sistema corrupto. Então ele é a solução dos problemas. Jesus é aquele que vai resolver o problema da humanidade, quando ele vem para governar. Na primeira vez, ele veio para resolver o problema do pecado do mundo. Na segunda vez, ele vai resolver o problema desse governo corrupto de que a humanidade hoje sofre e vive. Bom, personagem de destaque, vamos revelar quem são. No capítulo 2 é Nabucodonosor no Império Babilônico. Primeiro império, coloca lá a sua linha do tempo, não esqueça disso. Daniel fala do tempo dos gentios. No capítulo 7 é o pequeno chifre. Então teve os animais e Daniel ele se atentou em qual animal? Qual animal que assustou? Foi o último animal, aquele que tinha os dentes de ferro. Então é o quarto animal do quarto império, que é o romano. Já no capítulo 8 que nós estamos estudando, que nós lemos até o capítulo 14 na aula passada, é esse pequeno chifre aqui no versículo 9. É o terceiro império, o grego. Então preste atenção aqui nessa classificação, tá? Capítulo 2 é o primeiro reinado do tempo dos gentios, Babilônia, versículos 37 e 38. No capítulo 7 é o último reino do tempo dos gentios. Começa com Nabucodonosor, Babilônia, e vai terminar com o anticristo. Daniel 7, do 7, 8 e 11. No capítulo 8 que nós estamos estudando, o personagem de destaque aqui, até onde nós lemos, é esse terceiro reino do tempo dos gentios, que veio do terceiro império, que é a Grécia. Daniel 8, de 9 a 12. Muito bem, vamos fazer a leitura de Daniel, capítulo 7, vamos voltar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho sobre esse quarto animal. Esse quarto e último, rei do tempo dos gentios.
Este personagem, essa figura, ele vai falar palavras contra o Altíssimo, vai oprimir os santos do Altíssimo. Ele vai procurar mudar os tempos, a lei, os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo. Então, lembrando que tudo tem um tempo limitado. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tem um tempo, não vai ser para sempre. Aí ele fala por um tempo, tempos e metade de tempo. E nós já descobrimos que são 3 anos e meio. Versículo 26. Mas o tribunal se assentará para o juízo. Agora Daniel vê o cenário no céu. Agora é Deus falando esse tempo dele, quando acabar, vai ser tirado o domínio do anticristo para destruí-lo e aniquilar por completo. Depois que acabar esse último reino do anticristo, aí virá o reino do Senhor Jesus Cristo. A sua segunda vez aqui na terra. O reino, o domínio, a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, não haverá sucessores. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tudo perfeito. Aí Daniel fala, esse é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram. Você imagina, aquilo foi demais para ele ouvir. Uma coisa que estava bem lá no futuro. E para nós também. Essa parte aqui que nós lemos, em Daniel 7, do 25 até o 28, ainda não se cumpriu. Até o 27, desculpa, né? Porque no fim é Daniel terminando a sua carta. Não se cumpriu. O anticristo virá. Ok, Daniel 7, ele trata então do último reino do tempo dos gentios. Depois do último reino, o anticristo, virá o reino messiânico. Lembra do princípio profético? Marque isso no seu caderno. O reino é precedido de juízo. Primeiro virá o juízo, a tribulação, e depois virá o reino. Então, o princípio profético, o reino é precedido de juízo. Nunca esqueçam disso. O capítulo 7 nos mostra a bestialidade do quarto animal. Apocalipse, capítulo 13, o apóstolo João fala dessa besta. Lá nos versos 1, 2, 3, ele vai falar disso também. Ele vai trazer esses detalhes, falando, confirmando essa progressividade desta visão. Então virá a destruição. Então, o capítulo 7, retornando, mostra o tempo dos gentios e mostra que todos nós, a raça humana, ela tem a necessidade de um reino perfeito, o reino do Filho do Homem. Vamos ler aqui, Daniel 7,13. Eu estava olhando nas minhas visões, Daniel, e vi alguém parecido com o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É a pedra do capítulo 2, que esmiuça, que acaba com todos esses impérios de sistema gentílico, corrupto. E vinha nas nuvens do céu. Então, lembrando que as nuvens, ela nos ensina que a presença de Deus. Nós estamos lendo em Números, no livro da lei, como que Deus acompanhava aquela nação, sempre em nuvens, sempre a presença de Deus, e o povo reclamando, murmurando, mas não desiste. Ele está sempre pronto para nos socorrer. E aí, nós vemos no versículo 14, foi dado domínio para quem? Para o Filho do Homem, para o Senhor Jesus Cristo, o reino messiânico, o domínio, a glória, um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é o domínio eterno, que não passará. E o seu reino é tal, que não será destruído. Salmos capítulo 2 é um salmo messiânico, se você quiser anotar aí do lado. Depois você lê os versos 6 e o verso 9, para trazer um brilho muito especial para isso. Esse império do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lembrar que os assuntos de Deus, eles não encontram impedimento algum. Deus sempre cuida de todos nós. Ele cuida para que a sua vontade prevaleça e que a sua palavra seja cumprida. É o Dabá Jeová, é a palavra de Deus mais ação.
está em movimento e Deus está assistindo tudo. Tudo tem um tempo certo e planejado. Ele vai colocar os governantes corruptos desse sistema, desse mundo, no seu lugar. Cada um vai entrar no seu lugar. O Senhor é um Deus absoluto, não nos esqueçamos disso. E trazendo aqui Jó para o nosso estudo, um livro poético belíssimo, Jó fala: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Jó 42:2. Deus sempre cuidou de tudo ao longo da história e continuará cuidando. Quando os judeus abandonaram o Senhor, vamos lembrar aqui, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, no primeiro capítulo de Daniel, que foi o rei dos gentios. A partir deste momento, Israel perdia a chance de ser a cabeça entre as nações e se tornaria a cauda. Os exilados da sociedade judaica passaram a habitar no palácio da Babilônia, como aconteceu com Daniel e seus amigos, para serem integrados na cultura, religião e costume dos caldeus. Mas eles não se corromperam. A fidelidade deles pelo Senhor é uma coisa extraordinária neste livro e nos ensina como devemos nos comportar com esse sistema corrupto que nós vivemos. Então Deus colocava o governo do mundo na mão de Nabucodonosor, Jeremias capítulo 25, nas mãos de um gentil, para disciplinar a nação de Israel. Começou com ele, Nabucodonosor, a cabeça de ouro da estátua, Daniel capítulo 2, a estátua em forma de uma imagem humana, cabeça de ouro, e vai descendo as posições e a qualidade dos materiais vão descendo, os metais descem para prata, bronze, ferro, né? Então, nas Olimpíadas aí, então a gente vê aqueles que recebem a medalha de ouro, de prata, de bronze. Então, Nabucodonosor se destacou. Depois veio a queda. Veio o Medo-Persa, depois do Medo-Persa a Grécia, depois da Grécia a Roma. E assim, essas partes da estátua que são descritas no capítulo 2 de Daniel representam os defeitos do homem, a decadência de diferentes reinos que dominaram o mundo, até chegar no último reino, que simboliza a democracia, que é o barro da humanidade misturado com o ferro do poder. Este é o tempo que nós vivemos. Muito bem? Aqui eu coloquei uma imagem de uma camisa e um botão. Nós precisamos entender o lugar da profecia e o lugar do cristão no mundo corrupto que vivemos. Lembrando que entender é comparar um fato com o outro para que possamos aprender. E nessa ilustração dessa imagem da camisa com o botão, então para que você abotoe um botão de camisa, você precisa se certificar de que o botão anterior esteja na casinha certa. Caso contrário, a camisa vai ficar toda torta, desproporcional. E aí vem a aplicação. O entendimento da profecia do lugar do cristão no mundo deve ser um entendimento correto e não torto. Precisa acertar a maneira correta, começando com o primeiro botão lá atrás, que colocamos na casinha errada. Provérbios 29:18. Sem profecia, o povo se corrompe, fica sem governo, fica sem freio. Agora volte para Daniel capítulo 2, na sua Bíblia, por gentileza. Daniel 2, dos versículos 43 até 44. Quanto ao que vistes de ferro misturado com barro na estátua, haverá uma mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará de outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos os reinos e subsistirá
para todo sempre. O futuro do mundo é uma monarquia teocrática, ou seja, é Deus homem governando a humanidade no Monte Sião. O reino do Senhor é dele. O reino pertence ao Senhor Jesus e não ao homem. E a pergunta é dos os anjos que conversam aqui, vamos para o capítulo 8 agora. Já descobrimos as figuras de destaque no capítulo 2, no capítulo 7. Vamos para a figura de destaque aqui no capítulo 8. Até quando? Os anjos perguntam. Até quando vai ficar essa corrupção, esses sacrifícios de forma profana? E aí os anjos sabiam o tempo. Quanto tempo ia durar essa rebeldia, essa afronta desse terceiro chifre do terceiro reino, né? Vamos dizer assim, Antíoco Epifânio. Os anjos acompanham a veracidade da palavra de Deus. Você vê que Daniel não estava sozinho nesta visão. Os anjos estavam ali acompanhando e observando. Que coisa belíssima quando você vê aqui neste capítulo, Daniel não estava sozinho e ele ouviu a conversa dos anjos. E eles, na verdade, são testemunha da palavra e da criação de Deus, de tudo. Eles são testemunha, eles estão acompanhando. Deus não criou este mundo, minhas amadas, sem uma testemunha. Vamos lembrar que o tempo de Deus é perfeito, como diz o escritor poético em seu livro Eclesiastes, né? Eclesiastes de Salomão, capítulo 3, versículo 1. Então, a gente aqui precisa lembrar que no versículo 14, né, a resposta vem: ele me respondeu, até quando duraria essa profanação, essa visão deste homem no holocausto contínuo, sobre a transgressão assoladora, a entrega do santuário e esse exército, né, para serem pisados. Vamos lembrar, toda a revelação de Deus precisa de uma iluminação divina para entendê-la. E aqui entrou os anjos. E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado, será limpo de toda essa imundície. Daniel capítulo 8, versículo 13 em diante, essas observações vão deixar de se referir tanto ao que Daniel viu sobre os dois animais, o carneiro e o bode, o Império Medo-Persa e o Império Grego, e dentro do Império Grego vinha esse Antíoco Epifânio, para concentrar-se agora em explicar, agora você vai ver que vai vir a explicação, a partir do verso 15, a explicação de tudo, desta visão. Por que tudo isso aconteceu? Até quando vai durar esse governo corrupto? Por quanto tempo o santuário de Jerusalém ficaria profanado por causa deste pequeno chifre do terceiro império grego, Antíoco Epifânio? Por que o povo sofreria com essa infelicidade? Então a resposta divina falou no versículo 14, 2.300 tardes e manhãs. Agora, 2.300 tardes e manhã, por quê? Porque o povo judeu, quando você lê no livro da lei, eles faziam 2 vezes o sacrifício. O sacrifício, a oferta pelo pecado, eles faziam à tarde e à manhã. E isso ele estava falando dentro do templo, era uma profanação. Então, para a gente entender esse cálculo, nós precisamos fazer 2.300 dividido por 2, que eram 2 vezes que se fazia esse sacrifício. Então, você vai ter um total de 1.150 dias. E aí, se você dividir por 365 dias que tem no ano, vai dar 3, não vai dar aquele número certo, né? Calculando aí 3 anos e meio.
que é o tempo que duraria, tá? Nesse tempo desse... Ai, gente, desculpa, desse governo, tá? Então, veio a resposta. Então, 2.300 tardes e manhãs significa quantas vezes eles faziam os sacrifícios. Então, aqui foi dado o tempo, tardes e manhãs. E por que que essa expressão tardes e manhã? Quando a gente vai lá para Gênesis, por favor, abra Gênesis capítulo 1. Quando nós vemos aqui a criação do céu e da terra. No princípio o Senhor criou os céus, a terra. E aí quando chegamos no capítulo 5, e chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E foram-se tarde e manhã o primeiro dia. Então essa é a forma como os judeus contam o dia, tarde e manhã do primeiro dia. Então, tarde, 18 horas, se você quiser anotar aí, tá bom? Então, aqui é uma expressão que está em Gênesis capítulo 1, 5, que começa a contagem pela tarde e manhã. E aqui também nós vemos essa mesma contagem em Daniel capítulo 8, versículo 14, tardes e manhãs. Uma coisa muito importante, uma nota aqui, ó. Não confunda o chifre pequeno do capítulo 7, que nós já destacamos, já sabemos quem é, já demos um nome para ele, é o anticristo, com o chifre muito pequeno do capítulo 8. Então, o antigo Epifânio, ele não é o anticristo que virá no último governo do tempo dos gentios. Ele foi um protótipo, ele foi um preliminar do que vai acontecer lá na frente, ok? Então, a figura principal aqui no capítulo 8 é o pequeno chifre do terceiro império grego, tá bom? Pra gente não confundir, que são personagens diferentes. Então, a figura principal do capítulo 7 é o pequeno chifre que sai, lembra? Dos 10 chifres, que tá lá no verso 7 e 8. Então, este é o quarto animal do quarto império romano. Então, nós estamos estudando o chifre pequeno que sai do terceiro império grego, que é histórico, chamado Antíoco Epifânio, que pisou em Israel na época dos Macabeus. Antíoco Epifânio é um protótipo, uma versão preliminar, ele é um modelo do anticristo, ou seja, o último rei do império do tempo dos gentios. Então, lembrando aqui, Daniel 7, destacando, né, a visão dos 4 animais: Babilônia, o leão; Medo-Persa, o urso; o leopardo com 4 asas, o Império Grego, que depois veio os 4 governantes generais da Grécia, e daqui saiu Antíoco Epifânio. E esse quarto animal aqui que a gente não sabe, não se assemelha com nenhum animal do reino animal. Ninguém conhece. Leão conhece, urso, leopardo, mas esse animal era terrível. Então esse foi o destaque aqui no capítulo 7. É o quarto animal, o anticristo, o último rei no tempo dos gentios, na história mundial da visão de Daniel. E isso está descrito lá em Apocalipse capítulo 13, já na visão de João, falando da besta, falando do fim do tempo dos gentios, só que na visão de João. Daniel 7, Daniel tem essa visão desses 4 animais, e João também depois em Apocalipse vai ter esta visão desses 4 animais. Então o período dos 4 impérios começa com Babilônia, é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo no tempo dos gentios. Nós já falamos aqui, mas vamos trazer a recordação aqui para nós. Lucas 21, por favor. Vamos ler Lucas 21, 24. O Senhor Jesus Cristo fala desse período. Ele vai dizer assim, ó: eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo destes se completem. Então aqui ele está falando
do período da grande tribulação, o que, que vai acontecer com Jerusalém, que vai ser cercada, vai haver desolação. Ele fala: fuja para os montes da Judéia, porque esses dias serão o dia da vingança do nosso Deus. O profeta Isaías fala no capítulo 61, no versículo 2, na segunda parte. Então, para que todas essas coisas se cumpram, tudo que está escrito nos profetas, tudo foi avisado. Aí ele vai dizer que o povo de Israel vai sofrer na tribulação ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. E haverá uma conversão, haverá um novo nascimento. Judeus e gentios irão crer no Messias e todo olho verá. Será a coisa mais linda. Então, o momento da tribulação é um momento intenso do Senhor que o Evangelho seja anunciado nos 4 cantos do mundo pelos 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Muito bem, esse quarto animal em Daniel, ele está de acordo com as escrituras. Ele vai ser destruído pelo Filho do Homem, que virá nas nuvens, como nós já lemos, que vai destruir essa estátua de Nabucodonosor, que já foi ensinado, que nós já estudamos no capítulo 2. Considerado como um todo, o esboço bíblico da profecia a respeito dos gentios trata nada mais, nada menos do que a história mundial. É isso que nós estamos estudando. Vamos voltar para Daniel 8, desculpa. Fiquei aqui em Lucas, Daniel 8. Então, as condições do presente mundo estão alinhadas com tudo que a Bíblia profetiza e parecem indicar uma rápida aproximação da consumação na época do fim, que será precedida pelo arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento da igreja, o anticristo entra em cena, ele faz um acordo de paz com a nação de Israel. Vão ser 3 anos de falsa paz. Mas depois a perseguição vai ser terrível. E aí entra em cena os 144 mil que vão anunciar o evangelho do reino para os habitantes na terra, no período da tribulação. E nós vemos aqui a vinda de Jesus, depois disso, que vai ser destruído, e ele destrói o anticristo. O capítulo 8 de Daniel é história universal. Então, Daniel 8:9, vamos ler de novo. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica Israel. Profecia cumprida. Aqui foi cumprida. Esse versículo cumpriu-se com Epifânio, da Síria. Ele surgiu a partir do reino Seleuco, um dos 4 chifres do Terceiro Império Grego. Este avançou para o Egito, para o sul, para a Mesopotâmia, leste, e para Israel, a terra gloriosa, a terra magnífica. Deus permitiu a fúria? Sim, Deus permitiu a fúria do rei Seleucida como castigo pelos pecados anteriores do povo de Israel. Daniel 8:12, por causa da rebelião. No entanto, o Senhor mantém tudo nas suas mãos. Ninguém, nenhum poder de algum governo humano pode ultrapassar a medida que o nosso Deus determina. Ninguém. E aí nós vemos aqui Jó 42, versículo 2. O profeta vai dizer assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos, Senhor, pode ser impedido. Jó 42, 2. Vamos voltar aqui para Daniel. Daniel, versículo 15. Quando eu, Daniel, observava a visão, eu procurei entendê-la. Ele estava atônito. Ele vendo aqueles animais, aquela guerra e toda essa profanação desse terceiro
animal, esse terceiro chifre, desculpa, né? Do terceiro governo, do governo grego, ele viu tudo isso, ele queria entender. Ele viu, agora ele vê alguém parecido com um homem diante de mim. E eu ouvi a sua voz de homem entre as margens do Ulai. Lembrando que Daniel estava onde mesmo? Em Irã, né? Elão. Nós vemos aqui no versículo 2. Ele não estava na Babilônia. Ele estava lá na província de Suzã. Ele ouviu uma voz de um homem entre as margens do Ulai, na cidadela de Suzã. Ele viu. E ele ouviu um grito que disse: Gabriel, faz que este homem entenda a visão. Possivelmente pode ser a voz do Senhor, o Dabar Jeová. Então, mesmo no meio daquela visão, todo aquele movimento, e Daniel desejando entender, ele viu alguém parecido com um homem, com uma voz parecida de um homem, e ele ouve uma ordem de comando, no imperativo: Gabriel, faz que este homem, Daniel, entenda esta visão. E aí, quando ele se aproximou de onde eu, Daniel, estava, eu fiquei amedrontado. Eu caí com o rosto em terra. Esse cair com o rosto em terra, ele se prostrou. Ele desmaiou. Ele não caiu de qualquer jeito, ele caiu com a cara no chão, gente. É essa expressão mesmo. Ele caiu com a cara no chão. E aí, este me colocou de pé. Então, o anjo Gabriel aqui, no livro de Daniel, a gente vê o anjo Gabriel falando com Zacarias, o pai de João Batista, quando ele estava no seu turno de sacerdócio, lembra? E naquele momento da oração, que aquele anjo aparece. Então, nós vemos que os anjos obedecem à ordem de Deus, o comando de Deus. Então, nem os homens, nem os anjos podem fazer alguma coisa se não estiver dentro da vontade permissiva de Deus. Olha como nós aprendemos no livro de Daniel a soberania do Senhor. Então, Deus precisou dar uma ordem para que Gabriel desse a entender a Daniel o que ele desejava saber. E esse caiu com o rosto em terra. E ele me disse: Filho do homem, chamou Daniel de filho do homem, sabe que esta visão se refere ao fim dos tempos. Enquanto ele falava comigo, agora olha só o anjo Gabriel conversando com Daniel. Ele ficou em transe, eu imagino, né? Que coisa surreal. Com o rosto em terra, com a cara no chão. Porém, ele me tocou e me colocou em pé. Olha o toque de Deus, gente. Ele me tocou e me colocou de pé. Nós vamos ficar até aqui nesta aula e vamos continuar na próxima terça-feira sobre esse toque do Senhor, esse toque poderoso que é capaz de nos colocar de pé, mesmo quando estamos enfraquecidas, desesperançosas, achando que não tem uma solução para a nossa vida, achando que não vamos conseguir enfrentar a situação que é muito pesada para nós. Mas vamos ficar com essa palavra. Ele me tocou e me pôs de pé. Que o Senhor nos coloque sobre os nossos pés, de pé, sobre a tua palavra, para que possamos entender que o toque do Altíssimo é maior do que qualquer problema ou situação difícil que nós estamos enfrentando. Que sejamos mulheres agraciadas pelo eterno Deus ao sentir o toque do Altíssimo ao lermos a sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu espero muito que esses estudos tenham sido enriquecidos para você, pois tem sido muito especial para a minha vida. Eu tenho visto como o livro de Daniel é um livro tão atual para os nossos tempos em que vivemos hoje. Que Deus te abençoe e que Deus salve as nações, que Deus salve todas as pessoas, para que todos cheguem ao arrependimento
antes que o Senhor Jesus volte. Maranata, ora vem,